Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá de volta à nossa leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler Êxodo 5, 6 e 7. Né? Nós paramos ontem no capítulo 4, onde nós vimos a volta de Moisés para o Egito, né? Durante o capítulo 3 a gente viu Deus falando com Moisés na sarça ardente, e agora ele volta. Hoje nós vamos ler sobre... Ele volta para o Egito, ele encontra com Arão e vai falar com o faraó. Então vamos lá. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizerem ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde as achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes a vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazeis assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó, e disseram-lhe: O Senhor atende sobre vós e julgue isto, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livrastes o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes um mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Essas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Ezom, Carmim. Essas são as famílias de Rúben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá, Saul, filho de uma cananeia, que são as famílias de Simeão. E estes são os filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson e Coate, Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni, Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Isá, Hebron e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali, Muzi, essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela gerou a Arão e a Moisés. E os anos de vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Isa, Corá, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citre. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assi, Eucana, Abisaf, essas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma filha de Putiel, e ela gerou a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó. Que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não os ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei, pois, por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, os encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor lhe tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirás: O Senhor teu Deus de Hebreus tem me enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nauseará-se-ão, bebendo água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito.
assim nos vasos de madeira como nas pedras. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram. E o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto aos rios para beberem água, portanto não podiam beber água das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Terminamos aqui o capítulo 7, né? Lemos o 5, 6 e 7. E aí a gente viu que começou, né, a primeira praga. Amanhã a gente já vai ler a segunda praga e o coração de Faraó cada vez mais duro, né? E o Senhor fará juízo sobre toda a terra do Egito. Ore ao Senhor nesse momento, peça a Ele que venha falar com você através da sua palavra. E não desista, vamos lá, até 31 de dezembro nós vamos ler a palavra do Senhor. Grande abraço, fica com Deus, um bom dia.